Olá, bom dia a todos, bom dia. Estamos aqui para mais uma live, mais uma manhã. Saímos das segundas-feiras e agora migramos para as sextas-feiras, tá? Ficou melhor para mim a sexta-feira. Enfim, vamos fazendo assim o dia que dá, né? E aí, como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo? Estamos em mais um dia de estudo bíblico, né? Vamos aqui para o nosso segundo dia de estudo bíblico. E hoje o nosso tema está quentíssimo. Está nosso segundo dia falando sobre Gênesis. Vai ser o nosso segundo tema falando sobre Gênesis. Bom dia, bom dia. Vamos esperar aí o pessoal chegar um pouquinho. Aqui em Manaus, 10 horas da manhã. Demais cidades do Brasil, horário de Brasília, são 11 horas da manhã. Enquanto isso, deixa eu colocar aqui meu travesseiro na minha costa, para ficar mais à vontade. Pegar minha Bíblia básica, enorme, né? Mas o nosso estudo de hoje, quentíssimo, tema 2, está: obediência e renúncia é igual a bênçãos sem medidas, né? O assunto de hoje se chama obediência e renúncia é igual a bênçãos sem medidas, tá? E eu voltei há pouco tempo. Olá, meu amigo Marcos, quanto tempo eu não te vejo. Um abraço, meu amigo. Faz um tempão que eu não tô retornando das cinzas depois de mais de 2 anos sem fazer as lives. Fazia aí toda semana, né, pela Crash Church, o pessoal me acompanhava direto. E hoje, e agora eu tô retornando, pouca gente tá sabendo que eu retornei, mas é assim mesmo. Vou voltando aos poucos e à medida o pessoal vai sabendo que eu vou voltando e eu vou fazendo os estudos bíblicos toda semana, toda sexta-feira eu tô aqui, tá? Às 10 horas da manhã, fazendo esse estudo aqui para vocês. Quem não puder assistir na hora, vai ficar gravado e aí você pode assistir depois, tá bom? Eu espero realmente que o Espírito Santo venha falar com você através desse estudo, né? Antes disso, eu vou fazer aqui uma singela oração para que realmente o Espírito Santo venha te alcançar. Senhor Jesus, eu venho te convidar, Senhor, para que o Senhor venha tratar com essa pessoa que está me assistindo do outro lado da tela. Que o Senhor venha cuidar dessa pessoa que está me assistindo, para que o Senhor fale através desse estudo, fale através da tua palavra para essa outra pessoa que está ouvindo. Que o Espírito Santo de Deus fale ao ouvido dessa pessoa, fale aquilo que tu quer falar para ela, Senhor, e traga a transformação que tem que trazer na vida dessa pessoa. Faz morada, Senhor, na vida, no templo dessa pessoa, e muda a vida dessa pessoa, Senhor. Senhor, habita no templo, que é a casa, né? Que é
rancor dessa pessoa. Em nome de Jesus, cuida da casa dessa pessoa, da sua família, né? Dos seus afazeres, cuida do seu trabalho, aqueles que não têm trabalho, que estão atrás de um trabalho que alcance, né, um trabalho, traz as bênçãos, que as bênçãos possam perseguir essas pessoas. Em nome de Jesus é que eu te peço, e que esse estudo venha realmente fazer valer na vida de cada uma dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Então, gente, o tema desse estudo é o seguinte. Tema 2. Obediência e renúncia é igual a bênçãos sem medidas. Bom, o estudo de hoje, eu estou fazendo um compilado de estudos sobre Gênesis. São 5 estudos sobre Gênesis. Nós estamos no estudo de número 2, né? Então, esse estudo está em Gênesis capítulo 21 e 22. Então, se você puder pegar a sua Bíblia no capítulo 21 e 22, tá? Primeiro capítulo 21, você já pode abrir a sua Bíblia aí, capítulo 21, tá? Antes disso, antes do capítulo 21, eu vou citar apenas o capítulo 17 para que ele sirva como introdução para esse capítulo 21, tá? Então é o seguinte, eu vou falar aqui sobre a história de Abraão e Sara. Quem não conhece aí a história de Abraão e Sara, né? Mas para aqueles que não conhecem, vão conhecer agora, né? Então vamos lá. Em Gênesis 17:17 diz assim: Abraão riu em seu coração de que teria um filho na sua velhice, né? Sara também achava a situação vexatória e dizia: Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvisse rirá comigo, né? Gênesis 21:6. Porém Deus cala a boca dos dois e Sara concebe uma criança, né? Então em Gênesis 17, Deus já havia feito uma promessa para eles, Abraão e Sara, de que ele seria pai de nações, né? Mas eles já eram velhos, né? Eles já eram velhos e eles realmente ficavam assim: meu Deus, como que eu vou ter filho se eu realmente eu já sou velha, minha esposa é velha, e como que eu vou ser pai de nações, né? Como que... E aí eles riram, né? O cantinho da boca assim, ai Deus, como que pode, né? Mas Deus é Deus, né? Quando a gente acha que a coisa está perdida, Deus vai lá e faz um rebuliço na nossa vida. Quando a gente acha que a coisa está totalmente desandando, que está perdido, que a causa já não tá tudo desandando mesmo, Deus vai lá e muda a nossa história, né? Então, Deus é Deus, né? Então, Abraão riu em seu coração e Sara disse assim: eu vou virar piada, né? Eu vou virar piada. E mas eles deixaram passar, né? Tudo bem. Bom, chegando aí em Gênesis 21, versículo 1 ao 5, quem puder acompanhar, Gênesis 21, do 1 ao 5, diz assim: E o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque.
E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, o seu filho. Agora imagina, eles já eram velhos quando Deus fez a promessa. Quando ele teve o filho, ele tinha 100 anos e Sara tinha 99. Eles já eram muito velhos, né? E aí você se faz a seguinte pergunta: meu Deus, será que eu vou conseguir dar conta de um bebê, eu sendo muito velho assim, né? Mas Deus é Deus. Deus, quando ele cumpre a promessa, ele te dá condições de sustentar a promessa, né? Quando ele faz a promessa, ele cumpre e te dá condições de sustentá-la até o fim. Ele te dá as ferramentas para sustentar a promessa até o fim. Então, se Deus tem promessa na tua vida, ele te dá condições de sustentar, ele te dá as ferramentas para sustentar a promessa até o fim. Não desista. Deus tem uma promessa na tua vida e ele vai te dar condições de sustentar essa promessa até o fim. Não desista. Sabe aquela promessa que Deus te fez lá atrás, aquela que você já até esqueceu, mas ele te faz lembrar agora que ele tem uma promessa na tua vida e que você, ai meu Deus, eu tô velha, ai o tempo passou, ai, será que eu ainda tenho chance de Deus fazer isso na minha vida? Pense, Deus é Deus. Quanto mais tempo você fica aí procrastinando, mais o tempo passa. Mas a promessa de Deus continua de pé. A promessa de Deus continua de pé. A promessa de Deus não depende de você. Entendeu? A promessa de Deus não depende de você, ela continua ali intacta, né? Ah, Deus está falando com alguém aqui, né? Eu creio que Deus está falando com você, né? Então, Deus está falando com você. Se Deus está falando que tem uma promessa na tua vida, é porque Ele realmente tem uma promessa. E ele quer resgatar aquela promessa que ele fez com você lá atrás. E ele quer resgatar essa promessa, né? E ele te dá as ferramentas para isso, tá? Então, o que acontece? Em Gênesis 22, vamos lá para Gênesis 22. Sara e Abraão já teve um filho, já estava tudo certo, né? E aí, o que acontece? Eles já estavam velhos mesmo, mas eles estavam com um bebê. Eles estavam apegados ao bebê. O bebê sorria para cá, né? Trocava ali o paninho do bebê, porque não tinha fralda na época, né? Mas trocava o paninho do bebê, sorria, amamentava, fazia. Estavam ali apegados ao bebê. Era o bebê da promessa, era o filho da promessa, era um filho muito querido, né? Isaque era um filho muito querido. Vocês imaginem como Sara e Abraão eram apegados àquele filho. Mais apegados ao filho, né? Mas Abraão era muito mais apegado à obediência ao Senhor. E eu vou provar para vocês por quê, né? Em Gênesis 22, nós lemos assim: e aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele lhe disse: eis-me aqui. E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Gente, você imagina que aquele filho amado, aquele filho apegado, aquele filho que eles esperaram por
tanto tempo, agora o Senhor pediu ele como sacrifício vivo. O que será que Abraão pensou? O que será que Abraão sentiu? O que será que Sara... Será que... Eu tenho certeza, assim, na minha conjectura, que Abraão não falou nada para Sara. Eu tenho certeza que Abraão pegou o menino e saiu. Porque se ele tivesse falado para... Olha, é o seguinte, Sara, Deus mandou eu pegar o menino e dar em sacrifício. Ela teria feito um escândalo, não teria deixado o menino sair de casa. Mas ele não falou nada para ninguém. Nem para os servos, nem para Sara, nem para ninguém. Ele simplesmente obedeceu. Simplesmente obedeceu. Sabe por quê? Porque Abraão tinha um coração disposto. Abraão tinha um coração voltado para o Senhor. Mas o Senhor o testou. Aqui logo no começo diz, aqui na minha Bíblia diz assim, que ele foi tentado por Deus, né? Vamos lá. Deus pediu que Abraão oferecesse seu único filho, tão esperado, tão amado, em holocausto. Nessa época, o holocausto era considerado sacrifício animal como oferenda a Deus, diferente do termo holocausto nos dias de hoje, que é o mesmo termo que genocídio ou assassinato em massa. O interessante é que Abraão nem pestaneja e simplesmente vai, né? Talvez seu coração tenha acelerado ou pode até ter pensado em voltar atrás. Porém, da forma como a Bíblia relata, ele foi de imediato obedecer a Deus. Em Gênesis 22, 7 ao 8, Isaac inocentemente pergunta sobre o cordeiro a ser sacrificado e Abraão, muito calmamente ou com o coração acelerado por dentro, né? Ninguém sabe, responde que Deus vai enviar. Vamos ver aqui. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe e disse: Abraão a seus moços: ficai-vos aqui com o jumento e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou fogo e o cutelo na sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: bom, eu tenho aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E aí ele amarrou o menino, já preparando já para o abate, né? Ele fez tudo quanto Deus mandou, né? Aí vamos para o caminho da obediência, né? Então você imagina você fazer tudo isso e Deus te fazer um pedido desse. Você faria, né? Às vezes, gente, Deus vai pedir coisas da gente, coisas que requer sacrifício. Às vezes, Deus vai pedir da gente coisas que vai doer na nossa carne. Coisas que a gente não quer largar. Coisas, talvez, que sejam nossos ídolos, né? Talvez ali Abraão poderia estar idolatrando o filho. Ah, é meu filho, meu filhinho amado, meu querido, porque é o meu filho da minha velhice, eu tô com 100 anos, e aí é meu filho da minha velhice.
né? Podia estar idolatrando o filho. Quem sabe? Às vezes eu sou mãe, eu tenho 2 meninas. A gente, como mãe, pode idolatrar os filhos. E Deus pede, larga um pouco isso aí. Olha para mim. Olha para mim. Entrega para mim. Deixa que eu cuido. Mas tu não, tu quer ali, ó. E tu pode defender teu filho com as tuas próprias mãos? Me responde, tu pode? A gente não é nada, gente. Nós não somos nada. Nós somos só carne e osso. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, pode tudo e todas as coisas. Se nós deixamos os nossos filhos nas mãos do Senhor, eles estão muito mais protegidos do que pelas nossas mãos. Talvez era isso que Deus estava tentando mostrar para Abraão. Deixa Isaac nas minhas mãos, que eu cuido dele. E ele testou Abraão até as últimas consequências, né? Então vamos lá, aqui no versículo 11. Mas o anjo do Senhor, cadê? Vamos lá, primeiro o caminho da obediência. Estando Abraão no local do sacrifício, ele fez 4 coisas. Vamos lá. Ele edificou um altar, ele pôs em ordem a lenha, ele amarrou a Isaac e ele colocou Isaac em cima da lenha, né? Então, antes de ele chegar no sacrifício, vamos lá. Edificou um altar. Edificar um altar é exaltar a Deus, né? É trazer o que temos de mais precioso. Um cordeiro sem mácula, sem defeitos, escolhido a dedo. É o lugar onde Deus vai se fazer presente e manifestar a sua glória, né? Então, qual o altar que nós estamos edificando para Deus? Eu pergunto para você, qual é o altar que você está edificando para Deus? O que você tem trazido de mais precioso para o Senhor? Porque Abraão trouxe aquilo que ele tinha de mais precioso para o Senhor, que era o seu filho. O que eu tenho trazido de mais precioso para o Senhor? Quer dizer, o resto do meu tempo? O resto do meu dia? Ou eu tenho trazido a primícia do meu tempo? Eu tenho trazido o tempo, o primeiro tempo que eu tenho da minha vida para o Senhor? Ou eu tenho trazido o tempo que sobra? Eu tenho trazido o melhor do jejum para o Senhor, né? O que eu tenho trazido? Tenho trazido as melhores leituras da Bíblia? Ou tenho trazido aquela leitura que é obrigatória? Sabe? Eu vou ler a Bíblia só porque eu sou cristão, eu tenho que dar uma lida, vou ler um versículo hoje só para dizer que eu li. Tem gente que faz isso, né? Só para dizer que eu li. Eu já fiz isso, gente. Eu já fiz isso. Entendeu? Se você não fez, glória a Deus, não fez, mas eu já fiz isso porque eu era muito religiosa. Eu achava que é porque eu tinha que fazer. Ai, meu Deus, aí eu vou ler, né? Aí eu tinha que ler na ordem das coisas, entendeu? Então, o que você tem trazido? Um cordeiro sem mácula, sem defeitos, escolhido a dedo? O que você tem trazido o melhor para Deus? Então, eu digo para você, se você tem edificado um altar para Deus, é o lugar onde Ele vai se fazer presente e manifestar a sua glória. Se você tem feito o melhor, Ele vai manifestar a sua glória na sua vida. Ele vai se manifestar para você. Ele vai falar aos seus ouvidos. Ele vai falar ao seu coração. Ele vai se manifestar para você diferente. E todos os dias vai ser diferente. Todos os dias vai ser algo precioso. E eu vou te falar uma coisa, é viciante.
A presença de Deus é viciante. Olha, tinha dias que quando dava 5 horas, porque eu acordo 5 horas da manhã, hoje eu trago a primícia de Deus. Eu acordo 5 horas da manhã para orar, ainda tá escuro. Quando que eu faria isso? Jamais faria isso. Nos meus tempos de antes, jamais acordaria 5 horas da manhã para orar. Hoje eu faço isso. Acordo 5 horas da manhã e eu tenho que tomar um banho, porque eu tenho que me apresentar impecável para o Senhor. Eu tomo um banho, escovo meus dentes, eu tenho que me apresentar para o Senhor cheirosinha. Quando eu venho, que eu venho para a sala de casa, né? Eu tô aqui na sala, eu venho para a sala, eu tenho que estar toda arrumadinha, né? Para a presença do Senhor. Mas quando que eu faria isso antes? Jamais faria. Entendeu? Acordar às 5 horas da manhã, conversa fiada. Jamais faria um negócio desse. Ficava dormindo até não sei que horas. Hoje, aí quando eu penso, tinha época assim, quando eu pensava, meu Deus, o que será que Deus vai falar comigo hoje? Eu ficava empolgada. Aí eu ficava, ai meu Deus, eu quero logo acordar, quero logo acordar. É assim que você tem que ser. É assim que você tem que... Deus tem que agir na tua vida de uma forma tão sobrenatural que tu tem que ficar assim, ansioso para falar com Ele no outro dia. Entendeu? Então vamos lá, o próximo. Pôs em ordem a lenha. Arrumar a lenha significa manter o fogo aceso, onde a manifestação de Deus estaria presente. Abraão fez tudo com muito capricho e de forma detalhada, e Deus se agradou disso. Vocês viram que ele arrumou a lenha, ele amarrou, ele fez isso, ele trouxe o cutelo, ele fez tudo certinho, né? Onde a manifestação de Deus estaria presente. Deus vai se manifestar para você, né? Arrume, faça tudo bonitinho, né? Se você for acordar cedo, se arrume, tome um banho, né? Coloque um enxaguante bucal. Ai, Deus vai cheirar minha boca. Não vai cheirar tua boca, mas faça como se fosse conversar com uma pessoa. Tu vai chegar lá com Deus todo remelento. Vai chegar lá com Deus todo com bafo, com não sei o quê. Poxa, tu não se apresenta assim para as pessoas. Por que tu vai se apresentar assim para Deus? Chega lá todo com o cabelo todo assanhado, né? Vai, tome um banho, se esperta, né? Vai, passa um enxaguante bucal bonitinho, escova o dente, se esperta, passa um perfuminho, né? E aí, tu vai sentir o perfume de Deus na tua vida. Tu vai ver, ó, que o que Deus tem para falar contigo é maravilhoso. Apresenta o melhor. O melhor. O que tu tiver que apresentar o melhor para Ele, Ele vai apresentar o melhor para você. Próximo. Amarrou a Isaac. O nome Isaac significa riso. Vocês sabiam disso? Isaac significa riso. Por conta, seus pais riram da situação em gerar um filho na velhice. Quando Abraão amarrou Isaac, ali ele esteve entregando seu cordeiro, e para que o menino não se debatesse em desespero, deveria estar bem amarrado. Eu não sei se... Tem duas conjecturas, né? Talvez... Ou ele se deu conta de que ele se deu conta de que o cordeiro era ele. Ou ele se desesperou, ou ele se entregou, né? Ele se entregou realmente. Eu tenho pra mim que ele se entregou. Realmente. E depois que ele foi solto, ele deve ter contado esse testemunho pra todo mundo. Assim, puxa vida, meu pai ia me entregar pra ser o cordeiro entregue ali para ser morto, né? Quarto, colocou Isaac em cima da lenha. Neste momento, Abraão se prepara para entregar seu filho a Deus, mas aqui era apenas o caminho da obediência. O principal ainda estava por vir. E aqui era o caminho para a renúncia, né? Então, vamos lá. No 11, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e lhe disse, Abraão, Abraão. E ele lhe disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele
lugar o Senhor proverá, donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. A renúncia. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Não estendas a sua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o seu filho, o teu único filho. Você pode imaginar a angústia de Isaac e o alívio de Abraão nessa hora? O pai tá com a faquinha meio assim, ó. Na hora que ele vai fazer assim, o Isaac tá com o olho fechado. É agora que eu vou morrer, agora que eu vou morrer. Aí o outro, é agora que eu vou matar, é agora que eu vou matar. Aí o anjo, não, Abraão, Abraão. Mano, foi uma angústia muito grande. Foi uma angústia. Meu Deus, o que passava na cabeça deles naquele momento? O que passava na cabeça daqueles naquele momento? Socorro, minha querida, um abraço, saudade de você. Karina, Karen, todo o pessoal que tá entrando aí, ó, um abraço para vocês. Vamos lá, palavra de Deus. Isaac estava apavorado, em pânico ou simplesmente aceitara seu destino. Será que os dois conversaram a respeito do acontecido depois? Com certeza devem ter conversado a respeito disso. Não tenho dúvida. Tantas conjecturas dá para fazer dessa cena, né, gente? Muita cena. E Deus finaliza a aprovação de Abraão, dando início à sua bonança, né? Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E aí ele mandou o cordeiro, e aí ele imolou o cordeiro no lugar de Isaac, e aí ele soltou o Isaac, o bichinho, né, que estava traumatizado, estava numa ansiedade só. Né? Coitadinho do bichinho. Enfim. Gente, o que a gente pode tirar dessa história toda, né? Eu queria falar aqui uma coisa que ele diz assim, ó. No versículo 12. Agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único filho. Bom, isso aqui a gente faz uma analogia a Jesus, lá no Novo Testamento. Se você for analisar, não existe outra pessoa no mundo que foi tentada por Deus a não ser Abraão, na história da Bíblia, né? Porque a palavra de Deus diz o seguinte, né? A palavra de Deus diz que lá no Novo Testamento que Deus mesmo não tenta ninguém, né? Mas Abraão aqui no Antigo Testamento foi uma exceção, né? Em outras Bíblias tem outras traduções, eles já tiraram essa palavra tentar, né? Mas aqui na minha está tentou, ele foi tentado. Ele foi provado. Em outras palavras, em outras Bíblias a tradução está ele foi provado por Deus, né? Mas assim, se Abraão, que deu o seu único filho para morrer, deu para Deus, né? É uma analogia a Jesus, né? Só que tem um porém. Abraão não deu o seu filho para morrer por mim, por você. Ele só fez uma obediência a Deus.
Mas ele deu seu único filho. E você daria seu único filho? Primeiro, você daria seu único filho em obediência? Segundo, você daria seu único filho para morrer por mim e por você? Jesus fez o sacrifício completo, porque ele é que fez a expiação pelos pecados. Ele é que pagou os nossos pecados na cruz. Deus é que entregou seu único filho para morrer por mim e por você. Mas é interessante, né? Que Abraão, ele não chega nem perto, lógico, que do sacrifício de Jesus. Mas a gente faz um comparativo de que ele entregou seu único filho em obediência a Deus. Ele foi obediente, né? Mas não chega nem 1% em comparação com aquilo que Jesus fez por nós, né? Ele foi obediente, Abraão. Amém? Vamos lá. Qual o resultado da obediência? Obediência e da renúncia de Abraão. Abraão é o pai da fé. Abraão é o pai de muitas nações. Jesus veio dessa descendência, né? Vamos lá, versículo 15. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta nação e não me negaste teu filho, teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a sua semente como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então, as promessas de Deus a Abraão é igual a recompensa. Vamos lá. Bom, é o seguinte. Quais são as recompensas que Abraão recebeu por ter obedecido? Primeiro, lá em Gênesis 17 ele diz: Te farei de ti pai das nações, e reis sairão de ti. Então, eu vou te multiplicar. Eu vou te multiplicar, ó. Vou te fazer grande. Tanto que, o povo de Israel todinho veio da velhice, veio da risada de Abraão. Pai, aos 100 anos, para você ver, não ria das promessas de Deus. Não ria do tempo da promessa de Deus. Quando você acha que a promessa de Deus está demorando para chegar, aí é o tempo certo. Não ria. Quando você acha que o negócio está demorando, não está demorando. Deus sabe o momento certo das coisas, gente. Ele sabe. A promessa é dele. O momento é dele. Ele sabe. Você só tem que viver o propósito. Eu mesmo falava isso. Eu tô com 40 anos. Eu tô com 40 anos. Eu tô velha. Eu falava assim mesmo pra mim. De vez em quando eu fico estribuchando. Tô aqui confessando meus pecados. De vez em quando eu fico estribuchando. Tô com 40 anos. Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? As promessas de Deus, elas se cumprem quando você está no propósito. Quando você está no propósito, as coisas acontecem.
E eu vou te falar uma coisa, quando você está no propósito, meu amigo, pode ser Abraão, tu pode ter 100 anos. Tu vai ter o teu Isaac e tu vai multiplicar e tu vai ser pai de nações. Tá entendendo? Muitas coisas vão acontecer na tua vida. É só você crer. É só você viver o propósito. Agora tu quer se desviar para a direita. Tu quer se desviar para a esquerda. E aí tu não quer seguir o alvo. E aí? Aí fica impossível. Segundo, bênçãos sem medidas. A palavra de Deus diz que se tu seguir ao Senhor, as bênçãos te perseguirão. Tu sabe o que é isso? Que se tu seguir ao Senhor, as bênçãos te perseguirão, mano. Não é tu que vai seguir a bênção, não é tu que vai atrás da bênção, ela vai atrás de ti. Próximo. Uma infinidade de gerações foi que Abraão ganhou. Ele falou assim, Deus falou, olha para as estrelas do céu e olha para as areias da praia. Tu pode contar? Não. Então tu não vai poder contar a quantidade de cabeça, de gente que vai ser o tamanho da tua geração. E não pôde mesmo. Até hoje ele não pode contar. Até hoje tem geração de Abraão. Quarto, vitória contra os inimigos. Abraão ganhou. E Abraão foi um homem muito rico também. Quinto, descendência abençoada em todas as nações. E ele teve, ó. Então, gente, essas foram todas as recompensas que Abraão teve por causa da sua obediência e por causa da sua renúncia. E aí eu vou finalizar aqui com vocês falando: se a gente obedecer, se a gente renunciar a algumas coisas na nossa vida, com certeza as bênçãos vêm, as bênçãos nos perseguem, né? Era essa palavra que eu queria dar para vocês hoje, para que vocês reflitam, para que vocês busquem, para que vocês possam crer que Deus faz, para que realmente vocês possam se alinhar, né, com a vontade de Deus, sabe? A gente não tem mais tempo para perder com coisinha pequena, não. Tem gente que não tem mais tempo a perder com coisa boba, infantil, tá? Então, assim, eu vou fazer uma oração com vocês pra gente fechar aqui, tá? Na próxima sexta-feira a gente vai ter o terceiro estudo sobre Gênesis, tá? Não percam, a gente vai falar sobre outros personagens de Gênesis, tá? Não percam, sexta-feira, 10 horas da manhã, eu vou estar aqui. Chamem outras pessoas para participar. Como vocês podem ver, é um estudo rápido, né? 30, 40 minutos, é rápido, tá? Só pra gente aí conjecturar, mas vocês podem fazer perguntas, vocês podem conversar comigo. Não é uma coisa só eu falando, vocês podem ir falando aí, conversando, falando o que vocês pensam, completando o estudo, né? Ah, você sabia que é assim, assim, assado, assim, assim, aquilo. Não só recebendo, mas vocês podem participar também. É importante, seria bem legal vocês estarem participando aí, tá? Então, como esse é o segundo que eu tô fazendo, eu ainda não divulguei assim, não comecei a divulgar bastante, tá? Mas é que eu tô voltando agora, tá bom? Senhor Jesus, abençoa a vida de cada pessoa que apareceu por aqui. Eu te agradeço, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida sobre a vida de cada um. Assim como o Abraão, Senhor, obedeceu, que cada uma dessas pessoas possam obedecer, que cada uma dessas pessoas possa renunciar aquilo que tem para renunciar, Senhor. Se tem alguma coisa que essas pessoas
tem dificuldade para renunciar, algum ídolo, alguma coisa que essa pessoa ainda tem como tem dificuldade realmente, assim, que é muito apegado, em nome de Jesus, que realmente essa pessoa ela venha a se desapegar. Em nome de Jesus, que as tuas promessas venham realmente fazer valer na vida dessa pessoa. E em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Senhor, venha falar com essa pessoa e que essa promessa venha transformar a vida dessa pessoa e venha realmente ser cumprida na vida dessa pessoa, em nome de Jesus, amém. Que semana que vem você possa comparecer aqui e aparecer com novos convidados e novas pessoas, amém, gente? Beijo pra vocês, bom final de semana, tchauzinho. Gostei de vocês hoje aqui. Tchau, pessoal!